Jornal da Alterosa, edição regional. Oferecimento Virtual Telecom. Bora conectar com a melhor internet da região. Olá, boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 13 de março de 2025. O Jornal da Alterosa, edição regional, está no ar. Um acidente foi registrado no bairro Cascatinha, em Juiz de Fora. Um homem ficou ferido e foi encaminhado ao hospital com ferimentos na cabeça. Uma imagem de circuito interno gravou o momento do acidente, que terminou com um dos carros capotado. O motorista teve ferimentos na cabeça e precisou ser encaminhado ao hospital. Isanete enviava um áudio para um parente quando registrou o barulho da batida. Pedro, aqui, bom dia. Menino, eu tô olhando aqui, ficou para trás aqui o bico do Antônio e o copo dele de água. Queria te pedir um favor. Ah, misericórdia, Jesus. Eu tinha acabado de colocar meu neto para a escola, né? Aí, quando eu cheguei, eu ouvi um buzina, mas eu já estava gravando um áudio para o motorista da van. Quando eu cheguei na janela, eu já assustei com um barulhão, né? A batida forte e o carro já virando aqui na esquina, sabe? Foi muito assustador. Eu tô com minhas pernas bambas até agora. E você achou até que era um parente seu? Achei até que era a van do meu neto, entendeu? Que ele tinha acabado de sair na van. Então, assim, eu levei muito susto mesmo. Foi assustador. O acidente aconteceu neste cruzamento aqui no bairro Cascatinha. Um dos veículos seguia por essa direção quando colidiu com outro carro que estava subindo e acabou capotando no momento da batida. A gente percebe, inclusive, serragem que foi jogada na pista exatamente para evitar com que o óleo do carro derrapasse ainda mais a situação aqui nessa rua. A gente percebe que ainda há marmitex aqui, justamente porque era de um restaurante no bairro São Mateus que o carro pertencia. E dentro do carro, vou pedir para o nosso cinegrafista mostrar para vocês, olha só. A gente percebe que o airbag foi acionado e ainda há sangue da vítima no local. Flávia trabalha no restaurante que o veículo capotado pertence e correu para o local quando soube da notícia. Eu e a outra cozinheira, a gente estava trabalhando e ele ligou para avisar que tinha sofrido um acidente, que estava bem, mas a Fiorino tinha capotado. É o que ele falou para a gente. Na hora a gente levamos um susto, avisamos o nosso patrão e viemos para cá, para prestar socorro para ele, mas ele já tinha ido para o hospital. A Polícia Civil foi acionada para a perícia. Outro motorista não ficou ferido, mas não quis gravar a entrevista. Ah, misericórdia, Jesus. Uma criança foi atacada por um cachorro da raça Pitbull. Ela foi levada para o hospital em estado grave. Como fazia todos os dias, Guilherme, de 11 anos, brincava na porta do prédio onde mora em Itabira, na região central do estado, quando foi surpreendido por 2 cães da raça Rottweiler, que escaparam da casa do vizinho. O menino foi arrastado pelos animais para um lote vago. Tiago é tio de Guilherme e chegou na hora para tentar ajudar o sobrinho. A roupa dele ficou com várias manchas de sangue. Na hora que eu voltei para pegar um pedaço de pau, uma pedra, para tirar meu sobrinho de cima do cachorro, o dono abandonou mesmo lá, deixando morder meu sobrinho. Eu voltei, mas os meninos com os pedaços de pau, pedra, e a gente conseguiu tirar ele lá, já desmaiado, desacordado. Para resgatar a criança, os militares que foram até o local tiveram que abater os 2 cachorros com 11 disparos de arma de fogo. Guilherme foi socorrido por uma equipe da Polícia Militar e levado a um hospital em Itabira. Mas devido à complexibilidade do estado de saúde, ele foi trazido em uma UTI móvel aqui para o Hospital João 23, em Belo Horizonte. Segundo parentes, o estado de saúde dele é considerado gravíssimo. Segundo as informações dos médicos, ele não consegue nem chegar na mesa de cirurgia lá em cima. Ele está aqui no primeiro andar, a pressão está muito baixa, tem que melhorar essa pressão para estar levando ele para estar fazendo essa cirurgia. E no momento é só oração. O número de ataques de cães neste ano supera o registrado nos 2 anos anteriores, no período de janeiro a março. Desde o início de 2025, foram atendidas 60 pessoas vítimas de ataques de cachorros somente no Hospital de Pronto-Socorro João 23. É pedir oração mesmo para o Guilherme, o estado dele é muito grave, gravíssimo. Ele encontra no estado grave
a gente orar e pedir a Deus para fazer o melhor para a vida dele. O dono dos cães chegou a ir para a delegacia, mas foi liberado. Ele não voltou para casa, pois a população da cidade se revoltou com o caso. Amanhã, dia 14 de março, sexta-feira, é celebrado o Dia Nacional dos Animais, uma data para refletir sobre o respeito e o cuidado com todos os seres vivos. Para marcar essa ocasião, a Secretaria do Bem-Estar Animal da Prefeitura de Juiz de Fora vai promover diversas ações no canil municipal, proporcionando um dia de carinho e atenção aos cães resgatados. E no sábado, às 9 da manhã, no Parque Alfield, está previsto um evento de adoção responsável de cães e gatos. Nesta sexta-feira, nós vamos celebrar no canil municipal o Dia dos Animais. Vai ser um dia todo dedicado com toda a equipe da Secretaria do Bem-Estar Animal, com vários voluntários, várias pessoas que gostam da causa animal, passando o dia no canil, dando banho, tosando os animais, brincando com eles no parcão. Vai ser um dia inteiro de celebração junto com os 980 animais que nós temos hoje no canil municipal. E no sábado, vamos fazer um grande evento de adoção no Parque Alfield, de 9 da manhã a 1 da tarde. E com uma novidade, os 400 primeiros tutores que chegarem com seus cães, que ainda não foram microchipados, nós vamos microchipar esses cães. Com isso, você tem a possibilidade de ter o seu animal identificado, caso ele venha a ser perdido, fuja. São opções que você tem para ter um controle de localização do seu animal. Portanto, fica o convite para que você participe conosco da celebração do Dia dos Animais e no sábado, quem sabe, leve para casa um grande amigo, um cão ou um gato, e também aproveite para microchipar o seu animal. O microchip armazena informações do animal, como nome, raça, sexo, idade, cor, carteira de vacinação, histórico de consultas e doenças, assim como os dados do tutor, como endereço e contato. Os 400 primeiros tutores que estiverem presentes no evento poderão fazer o procedimento nos animais. Um motociclista de 72 anos morreu após acidente envolvendo carro e moto na Avenida JK em Benfica, zona norte de Juiz de Fora. De acordo com o SAMU, quando a equipe chegou ao local, encontrou o homem em parada cardiorrespiratória. Os profissionais de saúde iniciaram as manobras de ressuscitação para tentar reverter o quadro de saúde do paciente, mas a vítima não respondeu aos estímulos e o óbito foi confirmado. E um homem foi preso na noite de ontem por ameaçar e agredir a própria companheira em Teixeiras. De acordo com a Polícia Militar, uma mulher de 32 anos acionou o 190, relatando ter sofrido violência doméstica do marido de 39 anos. O suspeito teria ameaçado matar ela. Na residência do casal, o homem foi abordado pelos militares e ele estava visivelmente embriagado. A mulher entregou uma faca para os policiais que teria sido utilizada durante a ameaça. Segundo os relatos da mulher, o homem também teria ameaçado a filha deles, de 16 anos. Durante as buscas na casa, os militares encontraram um rifle calibre 22. As munições estavam escondidas no bar que o homem é dono. Ele foi preso e encaminhado à delegacia de plantão. Um caminhão que transportava suínos caiu em uma ribanceira na BR-267 em Juiz de Fora. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu no quilômetro 113 da BR-267 em Juiz de Fora. O caminhão teria saído da pista após o condutor ter ficado sonolento. O veículo transportava 128 suínos que seriam levados para o abate. Ele caiu de um abismo de aproximadamente 15 metros. Os animais que acabaram sobrevivendo a esse acidente foram resgatados pela noite. Ainda segundo as informações, uma outra pessoa que também estava no caminhão ficou ferida e foi encaminhada para a UPA Norte de Juiz de Fora. Em instantes, mais informações aqui no Jornal da Alterosa. Até já. O número de afastamentos pelo INSS causados por problemas de saúde mental teve um aumento de mais de 60%, não só no Brasil, como também em Minas Gerais. Os dados chamam atenção para os riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Sem usar drogas há 12 anos e alguns meses, então no ano de 2012 eu precisei me tratar do transtorno por uso de substâncias, né, que é um transtorno reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, e eu recorri ao INSS
ao auxílio-doença para fazer um tratamento numa comunidade terapêutica. Eu fiquei internado durante 9 meses e fiquei afastado durante esses 9 meses pelo INSS. O Remes é um dos exemplos de trabalhadores afastados pelo INSS por problemas de saúde mental. Ele era policial militar, teve depressão e, por consequência, desenvolveu a dependência química. Eu não sabia também que tinha direito. Quando eu cheguei na instituição, me informaram, olha, você pode passar por uma perícia no INSS, aí você vai levar a documentação, eu não sabia que documentação era, aí eles falaram, você passa por um psiquiatra, ele vai te dar um laudo, né, ele vai te avaliar, vai te dar um laudo, vai dizer que você tem um transtorno por uso de substâncias, e aí você vai apresentar, o INSS vai julgar se você tem direito ou não. Eles julgaram e reconheceram que eu tinha o direito. Para este médico psiquiatra, a relação de trabalho com a saúde mental muitas vezes está ligada à estrutura das empresas para questões trabalhistas. A gente percebe que há um abuso e há muito pouco cultivo de fatores protetores. Então, assim, os fatores protetores do adoecimento, eles são muito pequenos e os fatores que prejudicam, né, eles se tornam muito grandes. Excesso de funções, cobranças, muita culpa também, comparações. O trabalhador, ele sente que ele está sem energia, completamente. Então, assim, ir trabalhar ou fazer atividades que antes gostava, não consegue. O Brasil vive uma crise de saúde mental que impacta diretamente tanto nos trabalhadores quanto nas empresas. Dados do Ministério da Previdência Social mostram que em 2024 a quantidade de afastamentos chegou a 500 mil, ou seja, um aumento de 68%. É o maior número em 10 anos. Ainda de acordo com o levantamento do INSS, em Minas Gerais, o total de benefícios por incapacidade concedidos em 2024 foi de 70.416. O número também corresponde a uma alta de 68% em comparação com 2023. Há 2 anos, foram 42.700 afastamentos, a maioria causada por ansiedade, depressão e transtorno bipolar. E para melhorar esse cenário e evitar que os casos de afastamento aumentem, em agosto do ano passado, o Ministério do Trabalho e Emprego publicou uma norma regulamentadora atualizada, a NR1. Ela determina que as empresas devem identificar e gerenciar os riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Para essa advogada, o setor corporativo precisa agora estar atento, entre outros pontos, quanto aos planos de ação para reduzir os riscos psicossociais. Todo esse risco que tem na empresa, que sempre teve, na verdade, que está abrangido por essa NR, que são os riscos biológicos, riscos físicos, riscos ergonômicos também da empresa, que sempre teve uma previsão, agora a NR passa a prever também os riscos psicossociais. Então, de fato, a empresa agora precisa estar preocupada ainda mais com a saúde mental desses trabalhadores. A norma regulamentadora atualizada entra em vigor no dia 26 de maio deste ano. Cuidar da sua saúde pode ser rápido e simples. Com o convênio ProFamília, uma assinatura de saúde, você tem consultas presenciais, pronto atendimento por telemedicina 24 horas, descontos em exames, central de atendimento pelo WhatsApp, aplicativo ou telefone. E tudo isso sem burocracia, sem limite de idade e por apenas R$ 140. Ligue agora, 987-200506. Vem para o ProFamília e cuide de quem mais importa. Hoje é comemorado o Dia Mundial do Rim. Sabe por que essa data é tão importante? Os rins são órgãos vitais que filtram o sangue, eliminando todos aqueles resíduos tóxicos e equilibrando os líquidos no organismo. Isso sem contar a conscientização sobre a importância da saúde renal e da prevenção de doenças renais. Meu nome é Ana Júlia Bellini, eu tenho 22 anos e aos 4 anos eu fui diagnosticada com necrose crônica do meu rim esquerdo em 64%, o que significa que esse meu rim só funciona 11% e o outro rim precisa funcionar muito mais para poder compensar essa defasagem. Como eu fui diagnosticada muito cedo, os meus pais tomaram medidas na minha rotina e na minha vida que fizeram com que eu pudesse conviver com esse diagnóstico sem que prejudicasse minha saúde. Eu nunca bebi refrigerante e não bebo. Eu não como comida ultraprocessada, eu não como fast food, porque o nível de sódio dessas comidas são altíssimos e poderia prejudicar a minha saúde renal.
Eu tomo desde criança, uma vez por ano, durante 3 meses, antibiótico profilático para que impeça qualquer outro tipo de infecção e que aquela necrose suba ou aumente. E tomo cuidados, assim, eu bebo muito mais água do que a maioria das pessoas. Geralmente uma pessoa bebe 2 litros, eu bebo 3, 4 litros de água. E por aí vai. É no mês de março que nós comemoramos o Dia Mundial do Rim, que esse ano, em 2025, será no dia 13 de março. Essa campanha visa conscientizar a população sobre a doença renal crônica, que é assintomática até os estágios avançados, ou seja, o paciente não sente nada quando está no início da doença. É por isso que é tão importante que a população de risco dose a creatinina no exame de sangue, faça o exame de urina para o diagnóstico precoce da doença. Hoje nós temos um arsenal terapêutico enorme que pode prevenir a evolução da doença, fazer com que essa doença evolua o mais devagar possível para a doença renal crônica terminal, que é quando o paciente precisa fazer hemodiálise, diálise peritoneal ou transplante renal. E qual seria essa população de risco? Seriam os pacientes hipertensos, os diabéticos, os pacientes idosos, os que têm doença cardiovascular, como infarto ou derrame, e aqueles que têm história familiar de doença renal crônica. Se você faz parte desse grupo de risco, dose a sua creatinina, faça o exame de urina e diagnostique precocemente a doença renal crônica. E não se esqueça, tome bastante água, de preferência sob orientação do seu médico, porque a água é vida. A Organização Mundial de Saúde estima que em 2025, 21 bilhões e 300 milhões de adultos estejam acima do peso, sendo 700 milhões com obesidade, um dos mais graves problemas de saúde do mundo. No Brasil, essa doença crônica aumentou de 11,8% em 2006 para 24,3% em 2023. Na UFJF, o tema é desenvolvido pelo Departamento de Nutrição. Entenda melhor sobre o assunto nesse vídeo a seguir. Os alimentos ultraprocessados são formulações industriais à base de ingredientes como óleos, gorduras, açúcares e substâncias de uso exclusivamente industrial, como corantes, aromatizantes e emulsificantes. Eles passam por múltiplos processos tecnológicos e contêm pouco ou nenhum alimento in natura na sua composição. Exemplos comuns incluem refrigerantes, biscoitos recheados, salgadinhos de pacote e macarrão instantâneo. O consumo excessivo desses alimentos tem sido associado a diversas repercussões negativas à saúde. O Hospital do Câncer em Muriaé compartilhou a história da jovem Emanuele, a garota de apenas 11 anos que nesta semana venceu o maior desafio da vida dela. Barulho do sino tocando pode parecer algo simples, mas dentro do Hospital do Câncer em Muriaé, o significado é de esperança. Ao final do tratamento, pacientes que percorreram difíceis jornadas simbolizam a vida por meio desse som. Emanuele Moreira Mota, conhecida como Manu, de apenas 11 anos, concluiu o tratamento contra a leucemia após 3 anos. Manu, o sino significa celebração da vida e a comemoração pelo fim de uma jornada difícil que foi essa jornada, né? Nós sabemos, não só para você, mas como para toda a sua família. E hoje a Manu vai tocar o sino para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ela trouxe bastante pessoas para compartilhar esse momento feliz. E eu gostaria de pedir, tá, Manu? Para o pessoal dar uma salva de palmas pela vitória da Manu. Segundo o Hospital do Câncer, ao longo desses 3 anos, Manu se tornou inspiração para muitos, participando de campanhas e compartilhando histórias. A cada vez que o sino é tocado, um som de esperança ecoa para diversas outras famílias. Nós viemos aqui para poder agradecer ao Senhor e estar aqui comemorando mais essa vitória. Muito obrigado. E a mensagem que eu deixo para cada um que está aqui fazendo esse tratamento, que não desista. Deus é contigo e a vitória é nossa, em nome do Senhor Jesus. Vida longa, Manu. O calor vai continuar na sexta-feira, teremos chuva. Veja então na previsão do tempo. Sexta-feira e fim de semana com condições de tempo instável sobre a zona da Mata Mineira e Campo das Vertentes, teremos a formação de um ciclone extratropical sobre a costa da região sul do Brasil. É um processo que chamamos de ciclogênese.
Esse ciclone ele vai se afastar para alto mar, mas ele vai dar origem a uma nova frente fria que vai avançar até aqui sobre a região sudeste do Brasil. Então podemos esperar pancadas de chuva com raios e trovoadas sobre algumas áreas da região. Temporais de forma isolados também são possíveis, mas lembrando que não serão temporais de forma generalizada, mas aonde eles chegarem, onde eles se formarem, podem chegar fortes. Ainda vai seguir abafado neste fim de semana sobre a região também. Obrigado pela companhia em mais um Jornal da Alterosa. Amanhã fechamos a semana, às 10 para 7 da noite. Eu espero você. Boa noite e até amanhã. Jornal da Alterosa, edição regional. Oferecimento Virtual Telecom. Bora conectar com a melhor internet da região.